No saneamento, nós estamos vivendo um novo momento no ano de 2010. No ano de 2007, por muito tempo, nós esperamos um marco regulatório do setor de saneamento que veio com a Lei 11.445 de 2007, que traz a Política Nacional de Saneamento, principalmente a nova visão para o saneamento, olhando não só para o esgotamento sanitário, e sim para a questão do abastecimento de água, para a drenagem urbana e também para os resíduos sólidos. E no aspecto esgotamento sanitário, as bacias PCJ têm dado passos bastante importantes, porque em 89, quando o consórcio foi fundado, esse índice de tratamento de esgoto era na casa dos 3%. Hoje nós já atingimos cerca de 50% dos esgotos coletados. Coletamos 85% de esgoto e tratamos na casa dos 50%. Portanto, isso traz uma nova realidade, traz um novo cenário, sendo que nós temos uma meta para 2014 de tratar na casa dos 95% dos esgotos dessa região, garantindo qualidade de água para essa bacia. Portanto, o passo que nós demos foi um passo importante, mas o passo que nós temos que dar é ainda maior, como, por exemplo, um outro tema. E essa é a dinâmica da área ambiental. A gente resolve um problema e começa um novo problema. O que nós vamos fazer com os lodos de todas as extrações? Porque todo tratamento de efluente, você retira aquele material sólido do líquido. E o que nós vamos fazer com esse sólido? Nesse sentido, o consórcio, toda a região, tem trabalhado fortemente, porque já que a gente vai chegar aos 95% em 2014, hoje, com cerca de 100 estações de tratamento de esgoto operando nos 62 municípios que englobam as bacias PCJ, é um grande desafio o que fazer com o lodo de todo esse esgoto tratado. No aspecto do abastecimento de água, as bacias PCJ, com 5 milhões de habitantes, tem um cenário de 95% da população tem acesso à água tratada. Portanto, a distribuição da água não é mais um grande desafio para essa região. Mas, para essa água chegar até as estações de tratamento e depois até as residências e ao consumidor, esse é o desafio bastante grande dessa região. Principalmente hoje, nós temos um índice de perdas, perdas globais, que nós chamamos, que é aquela água que é captada, mas não chega até as residências, na casa dos 37%. Ou seja, 37% é um índice ainda abaixo do índice nacional, que é na casa dos 45%, e que, inclusive, quando o consórcio foi criado em 89, esse número era de 51%. Ou seja, hoje a gente já tem um índice de redução de perdas de quase 1% ao ano, que já traz uma garantia de abastecimento para essa região, onde a criticidade é muito grande, onde a complexidade para a construção de reservatórios de abastecimento é bastante grande, portanto, o fator perdas é fundamental para a garantia do abastecimento em termos de quantidade para essa região. Portanto, o consórcio tem inúmeras ações na área de perdas, como, por exemplo, uma ferramenta fundamental para que eu tenha política pública de perdas e não programas de governo de perdas, que são os planos municipais de combate às perdas que garantem continuidade nas ações. Ou seja, então hoje a nossa meta para a redução de perdas é que no ano de 2020 tenhamos esse índice regional na casa dos 25% de perdas globais. Os menores índices do mundo estão, por exemplo, no Japão, na casa dos 7% e alguns outros países na casa dos 10%. Mas hoje nós consideramos que para 2020, se nós chegarmos a 25% de índice de perdas globais, já é uma vitória muito importante, e com essa água que a gente deixa mais no rio, porque eu estou abastecendo a mesma população com uma quantidade de água melhor ou menor, eu garanto uma nova planta industrial se implantando nessa região ou as captações funcionando nos municípios. No cenário das bacias PCJ, com a criticidade de recursos hídricos e com o aspecto qualidade ainda precisando avançar bastante, nós não dá para a gente olhar somente mais para a calha do rio. A gente precisa olhar para as outras formas de abastecimento, como aquelas tradicionais, que é a captação de água superficial e subterrânea, mas também para dois aspectos importantes, que é o aproveitamento de água de chuva e principalmente o reuso da água. Ou seja, o reuso, que no setor industrial já é praticado fortemente nessa bacia, reduzindo, inclusive, nos últimos 4 anos, mesmo com crescimento industrial bastante acelerado, reduzindo quase 1 metro cúbico por segundo numa região como a nossa. Isso é muito importante. Portanto, o reuso da água, seja de efluentes tratados, que é uma nova discussão,
principalmente na questão do reuso da água, uma carência bastante grande de novas legislações, legislações claras que tragam as indicações de qualidade de água para o reuso. Esse é um gargalo importante para que o reuso possa avançar. Portanto, reuso da água é um tema que o consórcio tem trabalhado fortemente, a própria região já entende que reuso é fator de sobrevivência e de garantia do balanço hídrico, principalmente no setor industrial. Isso já vem acontecendo de longa data. No setor público, o próprio consórcio e todo o sistema de gestão na região tem trabalhado nesse sentido, principalmente a utilização de efluente tratado, como por exemplo para refrigeração de caldeiras e para uso industrial. Nesse momento, o Brasil já tem algumas coisas nesse sentido, mas o consórcio, que tem parcerias de longa data com França, Espanha e outros países, isso já é muito utilizado lá fora, e agora isso vindo para a nossa região vai fomentar inclusive aperfeiçoamento de legislações, seja em âmbito municipal, estadual e federal, para que a gente crie essa nova forma, vamos dizer assim, de utilização da água. Apesar que quando a gente fala em reuso, as bacias PCJ fazem reuso muitas vezes, principalmente na calha do rio, né? Uma bacia extremamente compacta, onde um município é muito próximo ao outro. Quando o município utiliza essa água e devolve para o rio, com certeza logo abaixo um outro município vai utilizar essa água. A Americana talvez seja um dos grandes exemplos disso, que vários estudos apontam que a Americana, quando capta a sua água, essa água já foi utilizada no mínimo 3 vezes. Portanto, não deixa de ser uma forma de reuso no rio. Mas o reuso dentro das instalações é fundamental para que a gente garanta a água em quantidade e qualidade para as próximas e para essa geração principalmente. O cenário de saneamento nas bacias PCJ é fundamental para garantir o abastecimento de água de 5 milhões de habitantes, mais 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Nós estamos numa região que hoje é praticamente o terceiro parque industrial do país, com 7% do PIB nacional, mas que abastece, através do sistema Cantareira, 50% do primeiro parque industrial do país, que é a Grande São Paulo. Portanto, uma região de grande escassez hídrica, com um índice de disponibilidade por habitante por ano na casa dos 408. Enquanto a ONU recomenda em torno de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Portanto, isso mostra um cenário de grandes desafios, e o saneamento tem um papel fundamental nesse cenário todo, principalmente garantindo água em quantidade e qualidade para a nossa região e também para a Grande São Paulo através do sistema de reservatórios. Portanto, nós demos passos bastante importantes, principalmente quando o consórcio foi criado. O índice de tratamento de esgotos era na casa dos 3%, hoje esse número é na casa dos 50%, mas esse cenário mostra o seguinte, que nós já demos passos importantes, mas o passo que nós temos que dar é ainda maior do que aqueles que nós demos, como por exemplo, após vencermos 100% de tratamento dos efluentes, avançarmos para o tratamento terciário desses efluentes, com remoção de nutrientes e outros aspectos mais que vão garantir quantidade e qualidade de água para essa e para as próximas gerações.